Agora sim. Boa noite, Júlio. Beleza? Tudo ótimo? Como é Como que é estão que as vai? coisas? Estamos indo, Lutando. daqui de Barão de Cocais. Eu sei. Eu estava dando uma paradinha, nós estamos em sessão remota ali. Estamos hoje votando agora projeto. Agora nós estamos votando projeto de incentivo à cultura nesse período de pandemia. Questão sobre quando sair do isolamento, o número de pessoas em atividades em cinema, em shows, eventos, em eventos de teatro aberto, fechado. Público, qual que vai ser a forma de funcionamento disso. E Bom que é falar uma contigo pauta aí. Como é que tá lá no teu importantíssima, pai? né? Estamos aqui, né, enfrentando a pandemia também no interior de Minas Gerais, no interior do Brasil. É uma outra rotina, mas até agora a gente tem conseguido atingir resultados bem importantes, né? A gente está numa região mineradora, Barão de Cocais, como você bem sabe, você conhece aqui o nosso município. E apesar disso, apesar da mineração ainda estar em atividade e de ter aumentado por isso os casos de Covid em vários municípios, Barão de Cocais tem apresentado números bons, se a gente comparar com outros municípios aqui. O prefeito Décio, que também é do nosso partido, PSB, está fazendo um ótimo trabalho, belíssimo trabalho até agora. Como é que tá Gongo Soco e números de Covid aí? Tá tudo tranquilo? Tem caso ou só tem só manifestação, sintoma que ainda não foi confirmado? Como é que tá o número aí de Barão? Não, a gente já tem casos confirmados, sim, né? A gente tem 6 casos confirmados, pelo menos foi o último boletim que a prefeitura lançou, né? Mas se a gente for fazer um comparativo, um município vizinho aqui de Barão de Cocais, que é Santa Bárbara, também tem casos confirmados, eles já ultrapassaram 17 casos com praticamente a mesma população que a gente. Então, até agora, a população de Barão de Cocais tem entendido a necessidade de adotar as medidas de isolamento, tem dado uma resposta muito interessante, parte também desse diálogo do poder público com a população, né, esse entendimento de que agora é um esforço coletivo, é um sacrifício coletivo que todos nós temos que fazer, né? Então, temos esses 6 casos confirmados, mas estamos conseguindo responder bem a eles até agora. Nenhum óbito até agora no município e estamos enfrentando bem. Sobre Gongo Soco, depois de mais de um ano, né, que a barragem sul superior ela entrou no nível 3, né, que as sirenes foram tocadas, mais de um ano também que as sirenes foram tocadas, a barragem ela continua no nível 3, né, dentro dessa classificação, ela ainda corre risco de rompimento, mas o monitoramento indica que ela está estável, né? Essa que é a situação. A gente ainda vive os impactos de tudo isso aqui em Barão de Cocais, tanto do ponto de vista social, como também da saúde, da área da saúde, e é uma coisa que a gente pode discutir, inclusive ao longo da nossa live de hoje aqui, né, Júlio? O só para te falar, que bom que a situação aí é essa. Quando há uma sinergia e uma boa relação entre o poder público, a prefeitura, no caso dos municípios, com a sociedade, com a comunidade, facilita muito a atenção. Em algumas cidades a gente vê muito conflito nessa busca das pessoas de poderem ter, de certa forma, o retorno às atividades normalizadas. Isso longe de casa, estudos americanos, o Brasil são números ruins. Nós vamos ter áreas de picos diferentes em todo o Brasil. A gente não pode precisar. Um dos motivos que a gente conseguiu a luta que foi de vocês, iniciada por vocês, mas a luta de conseguirmos aí adiar o Enem, adiar as inscrições do Enem até amanhã, meia-noite, é a mesma que vai justificar o adiamento das eleições. Certamente nós vamos ter adiamento das eleições, porque hoje o ministro Barroso, ao falar, já coloca inclusive a possibilidade de isso agravar e passar para o ano que vem, porque a gente não tem certeza que pode até. Ele é contra prorrogar, mas ele acha que o comprometimento de alguns dias ou até de um mês no mandato de quem vai ganhar um mandato, de quem vai perder um mandato, seria transitório, seria explicado do ponto de vista. Do ponto de vista
vamos dizer, orçamentário, financeiro, Sim. que alguém pudesse fazer alguma manobra para deixar o próximo prefeito dentro do mesmo exercício, mas se a gente colocar que todas essas questões transitoriamente vão funcionar só a partir das eleições, e ele que antes não admitia mudar a data, admitiu mudar a data para o final do ano. A gente começa a encontrar um consenso entre 6 e 15 primeiro de turno 6 de dezembro. dezembro e segundo turno 20 de dezembro, os municípios com mais de 200 mil eleitores, quando houver. Ele admite até passar para o ano que vem, é a realidade que a gente tem dos números. Um grupo norte-americano hoje sintetiza que a gente vai ter um aumento do número de mortes no Brasil considerável, infelizmente. Nós já estamos aí chegando na casa dos 25 mil hoje. Nós não vamos... alguns outros estudos consideram que mesmo já surgindo, a Novartis hoje anuncia, a bolsa explodiu, a Novartis de ter descoberto, já começar a testar em humanos, e em Oxford, na Inglaterra, já estão começando a experiência de humanos também. A gente pode, nestes países, né, na Alemanha e na Inglaterra, ter uma vacinação, se imaginar, para setembro, outubro, de parte desta população desses países, lógico que estão elaborando a vacina inicialmente, mas depois o princípio ativo seria, de certa forma, divulgado para o ano que vem, mas esses mesmos laboratórios aí estão dizendo que o pico no Brasil ainda não chegou. Nós estamos, alguns municípios, estados acham que estão no pico, não estão. A gente vai ter situação crítica, eles colocam o número de mortes grande a partir do mês de junho e julho, e estados que atingirão esse pico só em agosto. Como é que nós iríamos viver a Exato. eleição, fazer Enem, ter uma vida comum? E aí a gente tem que continuar tocando nessa forma que estamos fazendo aqui, E remotamente. aqui, E e quando aqui isso, em Minas é só para colocar para você, quando tem um conflito, e aqui em Minas há uma subnotificação muito grande. Aqui em Minas tem gente exatamente. sendo tratada que está com Covid. Não é que a contaminação ela aconteceu de forma suave e aí a pessoa não manifesta isso nos dados, não. Aqui em Minas, claramente, eu posso te dizer que estão tratando com uma doença respiratória, e a pessoa está, na verdade, com Covid. Então, não estão fazendo notificação dos casos verdadeiros em Minas, e a prova disso é você falar que Santa Bárbara já está com mais de 20 casos, Barão de Cocais 6, se a gente colocar isso nos 70 municípios de Minas que já tem pelo menos um caso, e Belo Horizonte, os grandes centros, o número já dá muito superior a esse que é divulgado para Minas Gerais aí, que a gente acompanha todo dia na imprensa. Perfeitamente, Júlio. E recentemente, inclusive, eu postei até no meu Instagram, eu estava assistindo uma live do Átila sobre a dinâmica nos estados e também acompanho. O Átila Yamarino, né, aquele microbiologista, está fazendo muito sucesso e um trabalho de divulgação científica muito, muito importante. Sobre Minas Gerais, essa subnotificação ela é imensa, né? O governador do estado, no entanto, ele fala que está fazendo um trabalho de transparência muito importante, nas palavras dele, o mais destacado do país, mas quando a gente olha os números de síndrome respiratória aguda em Minas Gerais, no período dos últimos 3 meses, salvo engano, a gente tem 1.000 mortes, eu não estou falando nem de casos, a gente tem 1.000 mortes acima da média dos últimos anos. Então, o que está sendo divulgado, eu tenho certeza que é muito aquém da verdadeira realidade que o Estado está experimentando da forma mais trágica possível, né? Essa subnotificação, obviamente, ela não é característica específica de Minas Gerais, mas aqui ela está acontecendo de uma forma absurda, até porque Minas Gerais é um dos estados que menos testa, né? A gente não está testando nossa população. E a partir do momento que a gente não testa, a gente não consegue atacar o problema. Se a gente não tem um diagnóstico do que está acontecendo, a gente não consegue também fazer um prognóstico, orientar a nossa ação. Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? A gente tem trabalhos belíssimos que estão acontecendo aí, o de vocês aí em Cocais é muito consolidado. Está entrando aqui saudando a gente, Guilherme é o secretário de saúde em Chiador. Chiador na divisa com o Rio tem uma influência violenta de contaminação, mas eles estão trabalhando sério lá. Todo dia dá o relatório de casos, todo dia o caso de suspeita, vão em cima.
estão lavando a rua da cidade com cloro, fazendo todo o trabalho para não deixar aquela região nossa limítrofe com o Rio ser contaminada. Ele é um jovem secretário, e inclusive companheiro nosso do PSB e um pré-candidato até a prefeito, vai ser talvez um dos mais jovens prefeitos do Brasil, se Deus quiser, ano que vem, para poder empreender esse trabalho que ele tem feito lá como secretário de saúde, e como tem sido feito aí em Cocais, em várias cidades que a gente tem bons exemplos. Volto a dizer, quando há uma sinergia entre a comunidade e o poder público. Quando isso não acontece, é só conflito, só problema, muita contestação da gestão dos prefeitos. Exatamente, né? Mas eu acho que é isso, né? A população, ela tem que saber, sim, o papel dela, ela tem que entender que isso é um esforço coletivo. E o poder público, principalmente os representantes, eles não estão aqui para tutelar ninguém, eles estão aqui, eu acho que para orientar a população e para simbolizar esse exemplo, ter essa sinergia, essa afinidade com a população de fato para fazer um esforço coletivo, né? Eu acho que essa é a grande missão dos líderes agora no país. Infelizmente, estamos carecendo de alguns líderes, mas no nosso partido andam aparecendo alguns bons líderes. Você acabou de falar aí do nosso amigo Guilherme, né, Júlio? Isso aí. E já entrou aqui, saudou a gente também, um outro grande companheiro líder e um comprometimento com essa área educacional e cultural no seu estado, deputado Danilo Cabral, entrou aqui também saudando a gente. É muita gente que a gente sabe que tem esse comprometimento e esse trabalho. Hoje mesmo assinamos 2 ou 3 projetos, de uma queixa-crime contra o Ministério da Educação, no caso do Abraham Weintraub, que está dilapidando, inclusive, o rosto de Paulo Freire, que fica em frente ao Ministério da Educação, por ele não considerar um educador. Então, a gente, no contrapé que a gente tem maus exemplos, principalmente de gestores em áreas importantes do Brasil, nós temos pessoas aí no Brasil inteiro que estão fazendo brilhantes trabalhos que merecem ser enaltecidos, como é o caso aí de Barão de Cocais, como é o caso do prefeito, como é o caso lá de Chiador, como é o caso do Danilo, com a sua atuação, do João Campos, de vários companheiros, do Felipe Carreiras, que está nessa luta desse projeto hoje que está sendo votado com o projeto de incentivo à cultura em período de pandemia. É muita gente que está envolvida, muita gente está trabalhando para que a gente possa melhorar as condições de vida do povo brasileiro, mesmo enfrentando algo que a gente poderia estar mais atenuado, mais suavizado, se a gente não tivesse tanta inconsequência à frente do Brasil nesse momento, para poder criar um certo desnorteio, né? Um zonza, a pessoa está meio zonza, está meio zamba ainda do que está acontecendo, do que pode viver durante os próximos 2 anos e meio, se tivermos à frente alguém que está muito mal conduzindo, por exemplo, essa crise de pandemia, sem nenhuma estabilidade para ninguém, porque não há um norte, não há uma política clara, estabelecida e assumida pela sociedade, que seja bancada pelo governo federal e que seja, de certa forma, difundida e patrocinada e compartilhada pelos estados e municípios. Eu estava fazendo 2 observações claras esses dias. A gente não viu até agora nenhuma campanha federal na questão da pandemia. Eu já vi da campanha de Belo Horizonte, já vi do governo do estado, de alguns estados, propaganda que os colegas mandam. Agora, eu não vi nenhuma campanha efetiva do governo federal para qualquer área que seja. Quer dizer, nem para instruir as pessoas eles estão servindo. Eles podem defender as suas causas, defender as suas teses de medicação, de saída disso, não é? Quem tem que fazer, que eles condenam é a própria imprensa, e através dela que a gente tem informação, por exemplo, dos dados da OMS, né? E descobrimos que laboratórios fortíssimos internacionais têm trabalhado em faculdades, universidades, na área da ciência, da tecnologia, o avanço no estudo da medicação e de vacinas que podem ser adotadas para isso, e esse atraso compromete ao Brasil. Ao ele não assinar protocolo, é lógico, vai sair vacina até final do ano, eu não tenho dúvida que uma dessas vai acertar o tiro e vai funcionar contra a Covid, né? Mas será que isso vai ser adaptado e vai chegar ao Brasil rapidamente para que a gente possa imunizar a nossa população?
Se nós tivéssemos todo mundo funcionando, caminhando no mesmo trilho, caminhando na mesma linha, a gente podia imaginar que isso era uma realidade para o final do ano. Infelizmente, mesmo a gente fazendo todos esses equívocos, a gente vai chegar à constatação que a gente, se tiver a vacina, nós vamos receber mais atrasado que os demais. E principalmente nos preocupa muito, né, a situação como que, além da forma como a gente está tratando a pandemia aqui internamente, o Brasil sempre se relacionou muito bem com vários países do globo, tem agora quase virado um pária internacional, né? Muito também em relação de um dos assuntos que a gente vai discutir hoje, né, Júlio? Eu acho que talvez a gente pode engatilhar já nessa primeira questão, que é exatamente a política ambiental do governo Bolsonaro, a política ambiental, ou a ausência de política, a destruição da política ambiental que é promovida pelo ministro Ricardo Salles, né? Eu gosto de falar que ele, na verdade, o que ele está fazendo de fato é advocacia administrativa, não é uma novidade na carreira dele, né? Vem aí atacando a legislação, todo o processo de compensação ambiental, os conselhos, né? Eu acho que a exclusão da sociedade civil é algo que a gente tem que discutir aqui, entre outras coisas, né? Eu acho que a última reunião ministerial, que foi aquele show de horrores, eu assisti a sua live de ontem, eu acho que, concordo com você, era o momento da gente estar festejando, ainda que com isso tudo que acontece no país atualmente, era para a gente estar festejando a PL 550 de 2019, que fala da segurança das barragens. A gente está conseguindo avançar em várias coisas, né? E exatamente no ministro de Estado querendo utilizar do momento, né, da pandemia para passar a boiada, como ele diz nas palavras dele. E eu escutei uma frase também que você falou, que se ele quer passar a boiada, nós estamos aqui para não deixar passar um bezerro. Não é? É isso aí, né? É verdade. O Ricardo Salles já vinha num processo, ele responde por um processo de improbidade, quando teve secretaria em São Paulo. Então, a gente já sabia a ação que seria muito ruim para a área ambiental e o comprometimento que nós teríamos da área ambiental. Não tenho dúvida disso. A gente já sabia disso. Nós tivemos alguns debates com ele no ano 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, e fomos para o enfrentamento nessa questão das barragens, segurança de barragem. Quando tivemos a questão do óleo que atingiu todo o norte, nordeste e até o Rio de Janeiro, a gente conseguiu limitar naquilo ali, uma demonstração clara que era bolsões de vazamento que vinha de forma, e ele já alegando politicamente que aquilo era óleo de tal lugar, que estava passando em tal navio, que era de tal navio, acusações indevidas e inapropriadas partindo do representante do setor ambiental brasileiro, que foi colocado pelo Mantovani ontem na live nossa, é muito claro saber, ele ficou totalmente isolado na Conferência do Clima que aconteceu em Madrid, porque ele não tinha aonde se colocar, porque ele não conseguia se situar com os agentes públicos, seus colegas, não conseguia se sustentar com as organizações não governamentais e nem com organizações governamentais. Ele tinha os seus assessores e essa era a sua turminha para ele poder conviver falando de clima e de meio ambiente, desmatamento no mundo inteiro, porque ele não tinha dados, ele contestava os próprios órgãos, como foi dito pelo INPE, por exemplo, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Ele passa informações para o mundo, mas para o Ricardo Salles ele não servia. E nem para fazer a pesquisa, por exemplo, do vazamento do óleo nas praias no começo do ano, na virada do ano. Quer dizer, todo um processo equivocado, todo um processo... Ele queria, falamos ontem, ele queria autorizar que nós tivéssemos bacias e lotes de exploração de petróleo a 100 quilômetros de Abrolhos. Essa era a linha desenvolvida. Enquanto a gente tinha determinação constitucional e legal que todo o maquinário utilizado para desmatamento pudesse ser destruído, ele publicou um decreto para que esse maquinário pudesse ser utilizado pelos órgãos de proteção ou órgãos de fiscalização para estes. Ele foi recriminar aquele que botou fogo numa máquina que estava arrancando árvores centenárias.
Os escritórios, ao contrário, nós tivemos alguns escritórios do CMBio, nós tivemos escritórios do Instituto Chico Mendes e do IBAMA queimados em várias áreas de reflorestamento, várias áreas de desmatamento, escritórios que funcionavam queimados e ele não fez nenhum tipo de investigação. E aí, para culminar, ele publica nessa esteira que a gente estava, né, num acompanhamento, é claro, todo o Brasil e todo mundo envolvido na pandemia, ele aproveita e publica um decreto, né, permitindo que as pessoas pudessem explorar determinadas áreas próprias, desconsiderando estudo do Mapamundi, aquele dispositivo que hoje você acompanha para e passo, 24 horas online, via satélite, qual que é a área, você pode marcar uma área, e amanhã você pode voltar nessa mesma área para você ver a área desmatada dentro desse setor. Isso é fácil, ele desconsiderou isso. Aí ele pega e vai numa reunião e fala que tem que aproveitar e passar para... Quer dizer, ele não tem a menor condição de continuar à frente do Ministério, perdeu a credibilidade para os seus, né? A questão ambiental fica descuidada. O ministro Barroso falou isso hoje, na fala dele, tomando posse no TSE, e o presidente da Câmara, infelizmente, hoje abre a sessão, a gente achando que ia fazer uma sessão de desagravo, todos os poderes estão se manifestando, as pessoas, o Poder Judiciário, num dia que tem uma batida da Polícia Federal no Rio de Janeiro, por coincidência, onde o Bolsonaro tem um adversário, e por muita coincidência, onde que ele queria intervenção em todo momento da Polícia Federal, com conhecimento prévio de uma deputada que é envolvida, que colocou isso claramente, que ela tinha esse envolvimento. O Rodrigo reabre a sessão, faz um texto contemporizador, estima a capacidade, relativiza muito o poder de indignação da sociedade, demonstra, e aí começa a ser, de certa forma, até elogiado, porque ele faz um discurso de reabrimento, fez uma reunião com o presidente que foi muito bem recebido, que fez uma reunião com os governadores para poder reaproximar, e que o diálogo é importante. É importante o diálogo. É importante o parlamento fazer isso. É importante o chefe do poder não ter esse sentimento nosso de enfrentamento mais pesado. Mas pode-se ser feito mais duro. Pode-se colocar um pouquinho de tempero nesse discurso e nessa fala. Pode-se colocar um pouquinho de pimenta. Por que ele não colocou os requerimentos de convocação que nós colocamos lá para serem votados? Não queremos. Nós sabemos que hoje, composto com o Centrão, qualquer coisa que a gente coloque, nós somos a minoria. A oposição tem lá 130, com mais os adeptos, 140, 150 deputados. Mas por que ele não bota em votação a convocação do Heleno, que diz que teríamos consequências imprevisíveis, e a convocação dele para que ele possa responder no plenário da Câmara? Né? E o Heleno, que foi aquele que falou do próprio Centrão, que o Centrão não tinha ninguém honesto na convenção do PSL, agora ele serve. Agora, para sustentar a base, ele serve. Então, nós queríamos que o Centrão nos ajudasse a convocar o Heleno, a convocar o Ricardo Salles, a convocar o Weintraub. O Senado ontem convocou o Weintraub. Por que a Câmara não vai fazer isso contra qualquer um desses três ministros? Ou contra o Adamares, que falou que tinha que matar e prender e armar contra prefeitos e governadores? Ou contra o Paulo Guedes, que falou que ia privatizar o Banco do Brasil e que a China não é parceiro preferencial do Brasil? No momento em que a gente exporta carne, minério de ferro, para poder falar de vocês aí, e soja para os chineses. Então, nenhum está tocando a sessão ali, nós estamos votando um projeto importante, que é o projeto de reposição de ajuda cultural nesse período de pandemia, mas ele não tem a relevância da contundência do momento político que a gente está passando. Parece que os requerimentos que estão ali para a convocação dessas autoridades, eles estão em segundo plano. Não, o requerimento tem preferência sobre a pauta. O Rodrigo nem levou em consideração, já tocou a pauta e os requerimentos ficaram lá. Sabe lá nós se não vamos conseguir votá-los até o final da sessão de hoje. Exatamente, Júlio. E esse momento, obviamente, a gente enfrenta esse momento com muita coragem, e exatamente tem essa coragem pelo receio de conhecer a história do Brasil, né? Eu sou um pouco mais novo, conheci pelos livros, né? Teve muita gente que vivenciou, que enfrentou
o período que foi a ditadura militar. E a gente vê, o que a gente vê hoje no Brasil é exatamente o não funcionamento das instituições. O STF, ele tem sim demonstrado cada vez mais dura, mais enrijecida em relação ao governo, mas eu acho que realmente está faltando o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, dar mais voz a esses deputados que nesse momento não estão fazendo, não é politicagem. Eles estão cobrando do presidente e dos seus ministros exatamente uma postura mais séria, uma postura científica, uma postura que respeite a realidade dos fatos. Porque aquele discurso que fez o Bolsonaro chegar até a presidência, de que seriam ministros, ele caiu por terra. O que a gente vê atualmente são ministros que não têm nenhuma capacidade técnica. Você falou aí da Damares, eu gostaria de falar do Salles, né? E aproveitar aqui a fala do Matheus Moreira, que está assistindo a gente, né? Logo pediu fora Salles mesmo, eu acho que é importantíssimo fazer um impeachment desse ministro. Ele está praticando a advocacia administrativa, ele está defendendo interesses privados ao exercer um cargo público, né? Ele conseguiu transformar o Ministério do Meio Ambiente numa sucursal do Ministério da Agricultura, né? E ver esse desmonte do Ministério do Meio Ambiente, das políticas públicas de meio ambiente, das instituições como o ICMBio, o IBAMA, isso a gente não pode mais com nota de repúdio, como o Vinícius aqui, lá de Barão de Cocais, falou. Eu acho que a gente precisa de engrossar o caldo e responder com mais veemência. E nisso a gente vai precisar, sim, do Rodrigo Maia, e eu acho que ele tem que responder essas questões junto com o Parlamento brasileiro, junto com a Câmara dos Deputados, de uma forma mais dura. Na nota de repúdio não dá mais para o Salles, né? Fiz uma listinha breve aqui, e eu acho que não contempla nem 10% do que ele fez ao longo desse tempo que ele está lá na frente. Algumas coisas você falou, mas eu gostaria de mencionar, né? Ele conseguiu afastar da mão dele bilhões e bilhões de reais do Fundo da Amazônia, do Fundo Verde do Clima, derrubou praticamente o Conselho de Meio Ambiente por meio da exclusão da sociedade civil e por meio de um decreto presidencial, que depois foi sucedido por portaria e MP, centralizou a indústria da multa na mão dele, né? Também a questão dos perdões das multas, né? O que é mais preocupante. Ele escolhe agora quem multar e quem não multar, né? Ele trouxe isso para a mão deles através de um processo que foi totalmente antidemocrático, sem ouvir a sociedade civil, sem ouvir o parlamento brasileiro, sem ouvir a classe política, né? Sem contar, obviamente, o ataque à área de compensação ambiental, essa fala dele de falar que tem que desburocratizar. Eu acho sim que as leis podem ser melhoradas, mas o que a gente já vem vendo, observando aí há muito tempo, é uma desburocratização, é uma simplificação da legislação ambiental, e isso não está sendo feito de forma séria. O que ele quer, na caneta, destruir um esforço coletivo da sociedade brasileira, né? Sem contar o assédio a servidores do Ministério do Meio Ambiente e dessas várias instituições. Eu estou me sentindo muito representado pela atuação que você tem exercido lá no Congresso, os outros parlamentares também do PSB, né? A Frente Parlamentar Ambientalista, enfim, é um esforço coletivo que realmente está acontecendo, tem muita gente trabalhando. Eu acho que passou da hora da gente dar uma resposta mais dura ao Salles, que não está à altura da missão de ser ministro de Meio Ambiente do nosso país, né? Olha, Rafael, eu quero agradecer muito a você a oportunidade de estar conversando, agradecer alguns jovens que eu conheço que são do grupo nosso, o Matheus, o Thales, o Carlos, os amigos, o Luffy, o Luiz Fernando Sirimarco, lá de Juiz. Agradecer a muita gente que está acompanhando isso, porque está aflito. O que você está falando é isso, a gente tinha um monte de coisa para a gente fazer, que a gente está otimista, que a gente está, de certa forma, querendo colocar para a sociedade. Votamos o PL 550, que é o Partido de Segurança de Barragem, que é excelente, que é ótimo, que, poxa, é um projeto que traz uma normatização de segurança de barragem que as próprias empresas aceitaram. Foram 2 anos de luta, a gente pudesse
ele aprovado, conseguimos ter, quando a gente estava pensando em começar a vibrar, contra a vontade do senhor Ricardo Salles, quando a gente estava começando a vibrar, nós começando a falar agora para a senadora Leila, que é a autora do projeto, brigar pelos nossos projetos que vão atender aí, problemas política de atingidos por barragem, programa de extensão de trabalho da Defesa Civil, o ecocídio, que é a tipificação criminal daqueles que cometem crime contra o meio ambiente e contra atingidos, impactados e afetados por barragens, todo um complexo, um contexto que a gente tem de legislação para poder modernizar isso na questão justamente nessa população, né, as que estão nas proximidades de barragem, mas mais do que isso também no leito dos rios que vão ser afluentes disso, como foi o caso do Rio Doce e do Paraopeba, como foi a questão do assoreamento que a gente teve e da lama que derreteu de Mariana e de Brumadinho para esses dois rios, chegando até o mar, no caso do Rio Doce, o Paraopebas ainda a gente conseguiu fazer retenções violentas com pressão sobre as empresas para que não desaguasse na bacia do São Francisco, quer dizer, todo um contexto que a gente tem ambiental nessa realidade, outras lutas, outras pautas nossas, a gente vem e é tomado por um vírus e uma pandemia mundial, uma coisa sem precedentes. Tá lembrando, as pessoas sabem disso, quem passou depois disso, tem até história que vão contar muito bem isso, porque quem passou isso depois da gripe espanhola, que foi a gripe que mais assolou o mundo no começo do século passado, quer dizer, a gente tem aí quase 100 anos de uma crise violenta e a população mundial era muito menor do que a população de hoje. Muito. Então, toda a gente tem uma realidade e a contaminação foi absurda. A gente tem também a mesma coisa sendo difundida agora com o corona, com o Covid-19, mas a tecnologia e a ciência avançou tanto a ponto de a gente estar falando. Se a gente está atrasado e comprometido porque falta uma sistematização e falta um planejamento e falta ciência nesse governo, nesse momento da sociedade pelo Brasil, o mundo evoluiu muito a ponto de estimular e trabalhar a questão do aprimoramento para que a gente possa ter respostas mais rápidas. A gripe espanhola avançou tanto que a gente não tinha, naquela época, tecnologia suficiente na ciência para poder fazer vacinas que hoje a gente tem condição de fazer. E quem atuou com isso mais fortemente está tendo condição de responder mais rapidamente. E esse comprometimento é um comprometimento histórico, porque a falta de uma organização, de um planejamento e de uma equipe, né? O que nós vimos na reunião do dia 22 de abril, que foi publicizado na última sexta-feira, não era equipe, era um amontoado de puxa-saco do presidente que queria bajulá-lo, e ele dava um discurso seguinte: quem bajulasse melhor se saía bem. Tinha um apreço do presidente, e aí quem mais bajulou com atitudes que pudessem ser em áreas que são fundamentais, principalmente para a juventude, que é a causa ambiental e a causa educacional, né? As coisas todas, são os dois piores ministros. A gente colocar, a Damares é péssima, o Paulo Guedes é muito ruim, a fala do outro também não foi boa, você vai do Roberto Marinho, mas o que nos aflige mais é a situação da educação e do meio ambiente. Nós temos mais enérgico em relação a isso. Me chamou a atenção essa questão de uma passividade maior do presidente da casa no momento em que a gente tinha que cobrar ações que vão repercutir para o Brasil ao longo dos próximos anos. Eu não estou olhando agora para o momento da pandemia. Nós vamos ter um retrocesso educacional e ambiental no Brasil que não tem precedentes, que pode comprometer toda a nossa história para os próximos 40, 50 anos, se nós mantivermos o Weintraub e Ricardo Salles na educação e no meio ambiente nos ministérios desse país. Nós tínhamos que instalar a comissão de impeachment e principalmente investigar esses. Se a gente não está fazendo isso, o judiciário está fazendo. A própria comissão de ética da presidência da República, da Advocacia Geral da União, hoje chamou o Abraham Weintraub para que ele possa dar explicações. E a Câmara não quer fazer isso. O Senado já fez, a gente não pode ficar passivo, fechar os olhos à inconsequência educacional e ambiental que a gente tem na mão dessas duas pessoas. Exatamente, né? E complementando aqui, né? Eu como professor de história, educador, mas também como ambientalista, eu também identifico nesses dois ministérios
as pautas mais urgentes de ação de toda a população brasileira, de toda a comunidade política, né? A gente precisa realmente dar uma resposta firme e rápida em relação a isso. A Tatá Bramante acabou de comentar aqui, lembrando também que, para além da destruição da legislação, de toda a administração, fiscalização ambiental, também tem o reconhecimento da grilagem, quase como se fosse uma atividade legítima, né? E o fomento ao genocídio indígena, né? A pauta indígena, inclusive, me causa muita comoção. No meu mestrado em História, eu pesquisei esse tema também. E, enfim, os nossos povos originários, durante todo esse processo, além de estarem, muitos deles, desassistidos nesse momento, né, da pandemia, a gente vê ainda, além do governo ter deixado eles de lado, em grande parte, deixa eles ainda serem atacados nesse momento tão delicado, nesse momento que toda a população está vulnerável e muitos deles, pela distância, ainda mais, né? Então é muito, muito, muito delicado isso. E eu acho que realmente esses dois ministérios, o Weintraub e o Ricardo Salles, eles não podem continuar fazendo o oposto que eles deveriam fazer nessas pastas, né? Que é a defesa. Quando a gente vê um ministro do meio ambiente diminuir a figura de um Chico Mendes, quando a gente vê um ministro da educação diminuir a figura de um Paulo Freire, é porque a coisa não está certa. É porque a coisa não está indo para o caminho que deveria ir. Então passou da hora mesmo e não dá mais. A gente tem que realmente dar uma resposta para isso e pode contar com a gente aqui em Minas Gerais para fazer isso. Pode contar com a gente em Barão de Cocais para comprar essa briga, que ninguém está sozinho, não. Você acabou de falar aí a questão dos nossos povos originários, né? Se você imaginasse o ministro Paulo Guedes, olha só, já se colocando numa reunião, meio uma conversa de botequim, igual foi aquela reunião ministerial, se o ministro Marinho, do Desenvolvimento Regional, se o Paulo Guedes pega e fala assim, olha, eu não considero o povo indígena povo, eu falo, agora o ministro da Educação, é que a educação está envolvida na história, ele pega e fala que ele não reconhece, que ele não sabe chamar povo indígena, são os povos originários nossos, falamos isso na live ontem, não dá para você não reconhecer, que por mais que seja cada vez diminuta, porque há a influência de toda uma população, de toda uma invasão de grileiro, de seringueiro, no norte, principalmente onde as populações indígenas são maiores, na Amazônia, no Pará, em Mato Grosso, onde que há uma garimpe ilegal de forma muito ostensiva e muito pesada, porque eles vão armados para dentro das reservas indígenas, onde tem nossas jazidas, eles imaginarem que é uma outra região, que é uma outra área, cara, porque eu não considero o povo indígena. Peraí, ele é fruto de que miscigenação para ele chegar hoje aí? O próprio nome dele já disse que ele não é muito abrasileirado, né? Porque o nome dele é um nome americano, com um sobrenome meio que europeu, sei lá o quê, mas o que ele não tem é da miscigenação, ele não tem nada de negro, não tem nada de branco legítimo, não tem nada de índio, ele não faz parte dos povos originários que constituíram a etnia do povo brasileiro, aí ele pega e desconsidera isso, né? Ou a gente vai deixar de falar que o povo africano que veio para cá, que veio trazido para cá à força, todo algemado, preso, grilado, acorrentado, escravizado, para poder trazer aqui, e trouxe uma baita de uma cultura e geração que a gente tem, e esse povo negro que hoje está muito localizado, que são as comunidades quilombolas e tudo, ele vai falar também que isso não existe. Não existe povo negro. E não existe nenhum tipo dos povos europeus que foram esses que vieram para o Brasil e se misturar com os outros povos aqui residentes para poder criar a nossa população e o nosso povo, a origem do povo brasileiro. Isso eu ouvi do Paulo Guedes, poderia ouvir. Paulo Guedes é economista, só fala de economia, nunca estudou história. Isso veio... Mas também quem erra português, do jeito que o Weintraub erra, para poder falar isso, e o absurdo não é ele, o absurdo é ele continuar ministro da Educação desse governo absurdo que está aí. Esse é que é o absurdo.
Exatamente, né? E eu queria dar uma dica para ele, se eu pudesse dar essa dica, que é o seguinte, já que se diz ministro da Educação, ele pode procurar lá nos arquivos do MEC, tem um documento chamado BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Se ele for ler esse documento e entender como que é o ensino de história, como que é o ensino de sociologia e outras disciplinas de ciências humanas, ele vai entender qual que é a formação do povo brasileiro e vai entender que nosso povo é plural, é bonito, é exatamente lindo, maravilhoso por causa dessa multietnicidade, essa cultura maravilhosa que a gente tem, né? Essa filosofia que está lá no século XIX, do Estado-nação, que é só uma coisa quadrada, não cabe no Brasil. O Brasil é muito maior que isso, né? E eu acho que é isso que a gente precisa de defender, né? Que todos possam existir e todos possam ser si mesmos nesse país que é plural. Ele já nasce plural e tem que ser plural, né? Mas, verdade. Júlio, queria aproveitar também para a gente dialogar, né? Eu acho que apesar de todo esse momento, de todos esses ataques, essa questão do nosso estado de Minas Gerais, o Matheus Moreira, companheiro aqui, está dando um abraço na gente, outro abraço aí para vocês, pessoal, e para todos que estão assistindo a gente. Acho que no nosso estado, Júlio, e você é atuante nessa questão, acho que um debate que a gente tem que fazer muito importante também, que é um debate sobre o futuro, né? Mas que envolve a ação presente, é o debate sobre a mineração, sobre a diversificação econômica. Agarrando muito sinal. O Júlio que cortou aqui agora. Voltei, Júlio? Agora você voltou fosco, mas voltou. Pelo menos eu estou te vendo. Ah, perfeito. Eu tive um probleminha. Estou vendo o vulto, mas a voz eu estou ouvindo. Ah, perfeito. Cidade pequena, você já viu, né? A internet aqui está pior que os nossos ministros aí da educação. Tem que falar que a internet aí pro interior tá meio danada. Tá danado. Esse é um horário de pico, mas a gente vai... Como é que eles queriam que o pessoal estudasse pro Enem assim, hein? Sem sinal de internet chegando nos lugares para as pessoas se preparar para enfrentar como? É um desconhecimento total da realidade brasileira, né? Eles realmente acreditam que o Brasil é aquela caricatura que eles imaginam. Eles não conhecem o país que eles estão governando, né? Mas, enfim, voltamos aí. O Jefferson que entrou aqui, que costuma prestigiar nossas lives, foi um convidado. Muito obrigado aí a presença dele aí para bater um papo conosco. Tá ótimo. Bem-vindo, apóstolo Jefferson. E é isso aí. Mas, enfim, agora que você já está me escutando, que os nossos ouvintes aqui já estão escutando a gente vai falar sobre essa questão da diversificação econômica em Minas Gerais, que também é muito importante, né? Aqui em Barão de Cocais, para além dessa questão dos impactos da barragem, a gente precisa de entender que o minério acaba, ele só tem uma safra só, e a gente precisa explorar ele de forma sustentável e produzir uma transição econômica para continuar existindo cidade, existir na nossa sociedade, para preservar a nossa... E é um debate que há 200 anos Minas Gerais enfrenta, né? E é incrível como que a gente sempre adia essa discussão, como que a gente sempre adia a ação sobre essa realidade, né? Precisamos diversificar a economia e fazer uma transição econômica em Minas Gerais, né, Júlio? O grande problema de Minas, apesar de a gente reconhecer, por exemplo, o minério faz parte de 5% da cadeia de exportação e do PIB de exportação brasileiro. O minério faz parte de 17% do PIB da economia mineira. Quer dizer, ele tem quase que um quinto de toda a riqueza produzida em Minas Gerais é gerada pelo minério de ferro. E isso tem um contexto para o país e de dividendos e de receita muito grande. A gente tem consciência disso. Exato. Mas também a gente tem consciência que o minério é algo a ser explorado finito, né? E que sistema que está defasado demais. A gente não pode mais achar que uma forma de exploração que vem há mais de 100 anos, predatória, porque ela é predatória, não tem jeito de minério não ser agressivo ao meio ambiente. A gente tem que encontrar formas de poder ser sustentável e explorado, mas sabendo que ela é finita, porque uma hora vai acabar. Por mais jazigas que nós temos, mas assim, em toda a região aqui, Minas Gerais, principalmente essa região do entorno, Belo Horizonte foi estrategicamente escolhida para ser a capital e aqui nessa região, porque eles achavam que colocar Belo Horizonte na capital daqui, em volta tudo tinha minério de ferro, ficaria fácil a exploração,
para própria gerar riqueza para a cidade, para poder fazer escoamento. Tá? Isso, em vez de criar facilitadores, criou dificultadores. A própria questão dos as nossas bacias de sustentação, né? Os nossos reservatórios de água, eles hoje se confundem um pouco, porque você explora minério, atinge esses caras de uma hora e se iria comprometer. Porque Belo Horizonte, planejada como foi, cresceu além do que se esperava ou se imaginava, né? Igual Brasília. Brasília foi planejada para ter de 50 a 200 mil habitantes, tem 2,5 milhões. Belo Horizonte foi criada e planejada para poder ser em torno da Avenida do Contorno. O nome era esse para ter isso. Belo Horizonte fez buff, explodiu. Nós temos em volta de Belo Horizonte mais um tanto outro de cidades, e até chegar na mais antiga aqui, Belo Horizonte, que era Ouro Preto e Mariana, nossa primeira cidade capital e tudo. E essas cidades já tinham uma produção mineral muito forte, naquela época mais de ouro e tudo, mas também de minério. Quando encontraram a forma de escoamento via ferroviária para poder chegar no porto de exportação desse potencial, viu aí um grande manancial de riqueza que tinha no nosso país, né? E no nosso estado e nessa região. E isso aconteceu aí com o ouro em Santa Bárbara, com o minério em Cocais, e aí vai para São Gonçalo, um monte de cidades que vem até chegar a Belo Horizonte, tudo com potencial mineral. Sabará, Sazedo, Ibirité, Brumadinho, Nova Lima, Ouro Preto, Mariana, e aí vai, se você for colocar todas essas aqui do nosso entorno. Então, isso fez com que a exploração fosse cada vez mais ostensiva, no mesmo método, com as tais barragens a montante, que essa aqui, as duas que romperam foram nesse modelo, como tem esse reservatório de Bom Soco da mesma forma. Então, todos eles que a gente entra com a linha. E aí a gente vem com a legislação para dar essa modernizada, justamente, para poder falar para as pessoas o seguinte: olha, tem uma exploração, como é que você vai imaginar Barão de Cocais se você tirar a exploração mineral ou a geração de emprego e de riqueza na cidade? A gente tem essa consciência. Mas é importante, ao saber que ela é predatória, né, mas que ela é finita, que a gente pudesse caminhar para acabar com a minério-dependência. É sintetizar isso. O nome das minas nossas está na nossa bandeira, está no nome do nosso Estado. Não queremos negar a isso. Mas é encontrar uma forma de nós sabermos, sendo finito, que é predatória, como é que a gente vai fazer isso sustentável e como é que a gente vai fazer isso saindo do seguinte: e no dia que acabar, vai ter um buraco, um vácuo? Que seja, nós temos potencial ainda de minério para muitos anos, mas o que será de Santa Bárbara, de Barão de Cocais, de Caeté e dessas cidades todas? Nós vamos virar uma cidade de deserto que todo mundo vai abandonar e vai embora para uma outra cultura que foi encontrada? Entendeu? Temos que justamente começar a planejar, ao ser diferenciado, como é que vai ser o manejo e tratamento dessas áreas depois que as nossas montanhas forem todas, vamos dizer, diluídas. Se a gente está querendo achatar a montanha do Covid para poder que o sistema possa absorver, nós queremos saber o que nós vamos colocar nas montanhas que estão sendo achatadas pela exploração mineral tão forte, tão predatória e tão recorrente. Eles não conseguem encontrar uma outra forma de, ao sair disso, o que fazer desse local como um ponto de alternativo, né? Em Otim e em Brumadinho foi uma saída para encontrar um lugar aberto, num lugar que pode até ter nas proximidades da região mineral, mas se encontrar no museu, assim, por exemplo. E aí o Inhotim hoje sofre, né, com o esvaziamento de Brumadinho, com a falta do turismo em Brumadinho, porque as pessoas ainda têm o medo da exploração mineral, e isso causa consequências também para outras áreas que foram inovadas, como foi o caso de Inhotim, em Brumadinho, que tem que ser seguido como exemplo para várias outras áreas, em vários municípios que a gente tem a exploração mineral. Eu acho que é isso, né, Júlio? Você falou duas coisas que eu acho que é muito, muito interessante da gente pontuar. É o seguinte: não deixar que as cidades acabem, né? Você citou aí a criação de Belo Horizonte. Uma coisa que a gente lembra pouco a discutir esse assunto às vezes é que Belo Horizonte é criada exatamente para a capital do estado de Minas Gerais ter áreas de modernidade. Até porque
porque Ouro Preto, durante o século XIX, ela era ainda muito ligada ao período colonial, o que era entendido como atraso, mas também porque Ouro Preto, durante o século XIX, depois do ciclo do ouro, ela representava, de fato, uma espécie de decadência, né? Agora voltou, Júlia? Voltou. Ah, agora sim. Eu gosto de falar disso de Ouro Preto, porque Ouro Preto, em 1760, lá no século XVIII, tinha 33 mil habitantes, era do tamanho da minha cidade hoje. Depois de 45 anos, Ouro Preto saiu de 33 mil habitantes e foi para 7. Ou seja, acabou o ouro, todo mundo foi embora. E é isso que a gente não quer que aconteça com outras cidades tão bonitas, tão belas, com tanta história aqui de Minas, né? Sabendo que esse é um recurso finito, sabendo que esse é um recurso que também tem impactos, a gente tem que diminuir esses impactos, fazer com que essa atividade econômica deixe algum legado no município, né? E que a gente continue a existir, tendo outras opções de gerar emprego e renda, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Para além de Gongo Soco, a gente está vivendo desde o ano passado essa situação. Barão de Cocais é meio que uma cidade daquelas dormitórios, sabe? Brucutu também está aqui do lado. Brucutu, a renda inteira vai para São Gonçalo do Riabaixo, que é do nosso lado aqui. Só que todo mundo que trabalha lá vem para Barão de Cocais. Então, além da nossa população, que, óbvio, tem empregos, né, com a mineração, eu acho que o grande problema que a gente tem que responder para a população é a mineração agride, mas gerou para a gente um aumento do IDH. A mineração agride, mas ela gerou para a gente também um índice maior de alfabetização. Só que ela gera impactos que a gente precisa de combater. E não apenas combater, mas planejar o futuro. Daí a importância e a seriedade desse debate, né? É uma coisa que eu acho que realmente a gente tem que enfrentar. Brucutu está aqui do nosso lado, gera toda a receita para São Gonçalo do Riabaixo, que é um município que tem 1/3 do nosso tamanho, né? E Barão de Cocais, ela fica só com o ônus. Que ela está viva, e esse é um trabalho que tem que ser feito psicológico muito grande. Então a gente tem que um grande trabalho nessas cidades que a gente está pedindo para vários é a questão de cuidar das pessoas psicologicamente, para que elas possam se recuperar psicologicamente para poder ter condição de tocar suas vidas. E isso vai acontecer depois da pandemia e vai acontecer quando acabar o minério em determinadas cidades. Então a gente tem que encontrar poder público com sociedade, talvez com as mineradoras, fazer uma grande conversa por cidades. Talvez estava conversando com você, e já conversei em outras cidades, que é um circuito. Né? A pessoa vai fazer um circuito das cidades mineradoras, vai passar por Santa Bárbara, vai passar por Barão de Cocais, vai almoçar aí com vocês, vai visitar a igreja de Barão de Cocais, vai passar em Brumadinho, vai passar em Nova Lima, vai passar em Macacos, tem um polo gastronômico lá, vai conviver com as pessoas e conversar para poder falar o seguinte: olha, conta um pouco de sua história para nós. A pessoa talvez esparecendo, contando essa experiência do que viveu, do que representou a mineração nessa cidade durante um período, pode ser um circuito em que as pessoas possam estar visitando para conhecer um pouco a história de Minas. Assim como Ouro Preto se reinventou, mas Ouro Preto tinha um aspecto turístico muito forte, talvez umas cidades não tenham tanto. Mas se você fizer isso um circuito e alimentar isso, você pode retomar alguns locais, como o Brumadinho tem o Iotim, para outros locais, talvez fazer um circuito e você fomentar isso. Mas esse é um trabalho também que vai ter que passar por uma força e uma outra função que as pessoas vão ter que ter, que é o trabalho psicológico dessas pessoas, assim como muita gente. A gente tem falado isso várias vezes em vários setores. Quanto que de nós deveremos e teremos que fazer um tratamento psicológico depois dessa pandemia para poder lidar com a vida pós-pandemia, porque aqueles que imaginam que a sociedade... Olha só, ninguém vai ser inconsequente de falar o que isso aconteceu, o tanto que foi ruim, né, para o planeta ter aparecido esse vírus.